Fala galera do canal, estamos aqui de volta no nosso projeto de comentar uma questão do Enem toda semana e hoje a gente vai aqui abrir algumas, digamos assim, playlists ao mesmo tempo, porque a gente começa a comentar o Enem Digital, que foi aplicado pela primeira vez em 2020 e também a gente abre uma playlist das mais polêmicas do Enem. Na verdade, um vídeo aqui que já foi gravado da temporada 2020, primeira aplicação do Enem, já teve uma questão polêmica que foi a questão de Curitiba, que fica sendo aqui o episódio 1 dessa playlist também, as mais polêmicas do Enem. E agora a gente vai para o nosso episódio 2, se a gente pensar nas mais polêmicas do Enem, ou a primeira questão que eu comento do Enem Digital de 2020, que é a questão de número 239 do nosso livro, que aparece na página 98, ou a questão de número 11 do caderno amarelo. Então, se você está com o nosso livro de questão, basta abrir na página 98 e ver a questão 239, ou se você está com a edição do Enem, é a questão de número 11 do caderno amarelo de 2020. Então, essa questão trouxe o seguinte texto para a gente começar aqui os nossos trabalhos sobre esse tema do Enem, sobre essa questão do Enem. Do Ederlein, ou do Ederlein, não sei, J, né, a pronúncia aqui, não sei como é que se dá, vou olhando a referência bibliográfica como de costume, o livro dos ressignificados, tá bom? Então, ressignificado é uma palavra interessante aí na referência bibliográfica, uma significação primeira e alguém está ressignificando nesse livro. São Paulo, editora Parábola, 2017. Então, o que é que diz aí agora o comando da questão, já que a referência bibliográfica situa as coisas, mas não é suficiente para que a gente responda ao item na sua inteireza. Então, olha só, nessa simulação de verbete de dicionário, então verbete de dicionário é um gênero textual que traz para a gente a definição de uma palavra. Então, o verbete de dicionário aparece aí numa simulação, não há a predominância da função metalinguística da linguagem, como seria de se esperar. Então, o Enem aí já dá para a gente uma definição dizendo que no verbete de dicionário predomina a função metalinguística, ou seja, a linguagem explicando a própria linguagem. Tá, mas não aparece, não predomina a função metalinguística como seria de se esperar. Identificam-se elementos que subvertem o gênero verbete, por meio da incorporação marcante de características da função. Então, veja, é um verbete que está deturpado, vamos dizer assim, na sua característica original metalinguística, porque ele aparece com traços de outra função da linguagem, outra intenção da linguagem, que são as funções da linguagem, e daí as 5 alternativas, com conativa, referencial, poética, emotiva e fática, ou seja, as funções que sobram retirando a função metalinguística. Então a gente vai aqui ter que forçosamente, né, fazer a leitura do texto. Esse modelo de questão exige que a gente dê uma olhada no texto, então tá aí para a gente a questão 239 na página 98 ou a questão número 11 do caderno amarelo. Então aparece aí aniversário, substantivo masculino, como é típico em verbetes de dicionário. Aniversário, substantivo masculino. É o dia em que recebo o maior número de ligações do meu celular. É sinônimo de doce. É festejar o próprio ser. É receber os abraços mais gostosos. É um bolo de chocolate vegano. Obrigado, mãe. É quando eu esqueço que não importa. É o dia em que eu me dou folga das folgas que a vida não me dá. É quando seus amigos se juntam para comprar nova coleção de Harry Potter para você. Valeu, galera. É a felicidade fazendo visita. É um balão imaginário que tem gosto de amor e cheirinho de infância. Então aparece de fato um verbete ressignificando o sentido de aniversário a partir dessa recriação do João Doderlein, né, como eu falei, que é o aqui vou trazer para vocês, ó, um perfil, né, na verdade aqui no Instagram do AK Poeta, ou aqui embaixo aparecendo João Doderlein, ou Doderlein, né, ressignificador e escritor. E aí se a gente rolar aqui um pouquinho a página, né, o perfil desse autor no Instagram, de onde foi retirado o texto que virou depois o livro, né, o livro dos ressignificados, a gente vai ver aqui que aparece um muito parecido, né? O insegurança que a gente está vendo aqui é substantivo feminino, é um sussurro ao pé do ouvido que assusta a minha coragem, me fez pensar 2 vezes sobre o quanto eu gosto de você e por aí vai. Tá? A intenção não é a gente ficar aqui analisando o Instagram do AK Poeta ou João Doederlein, né? Mas é interessante o Instagram aí bastante cotado, 1,1 milhão de seguidores, ou 1,1 milhões, né? Qual é o certo? O ideal seria se a gente tem 1,1 milhão, tá? Então, o milhões aí não ficaria do ponto de vista gramatical na melhor forma, então um bônus aí pra gente.
até o número 2, até o numeral 2, a gente prefere o singular, tá? A gente prefere não, a gente tem que usar o singular, 1,9 milhão, 1,98 milhão, tá bom? Então, voltando aqui, você já conheceu aí o perfil do AK Poeta, de onde saiu o texto que originou a nossa questão a partir da publicação no formato livro, o livro 2 Ressignificados. Então, veja, é um verbete de dicionário ressignificado, trabalhado artisticamente. Então, qual é a função que aparece? A gente pode pensar aqui, vamos ver aqui quais são as alternativas que o Enem nos forneceu, os respectivos comentários sobre cada item. Aparece aí a função conativa de forma marcante. Não é um texto em que há a persuasão, o convite ao receptor, o convite para que o receptor faça algo, tá bom? Então, conativa não rola aqui, não marco conativa, comem, valeu, galera, né? Ainda que ele fale aqui, se refira ao receptor, não tem aí o mandado, a pretensão de convidar alguém a fazer alguma coisa. Se vem a galera para o aniversário, aí sim poderia haver um caráter conativo ou apelativo. Existe uma função referencial, inclusive é bom a gente atentar para um detalhe que o texto metalinguístico, o verbete, melhor dizendo, além de ter a metalinguagem, tem também um caráter referencial. Porque quando ele diz ali o sentido de uma palavra no dicionário, além de ser uma palavra explicando, né, palavras explicando outras palavras, eu tenho também um caráter de informação sobre aquele termo que está sendo procurado. Mas o texto aí que a gente acabou de ver no aniversário não tem um caráter informativo predominante. Parece, aí não estou querendo dizer muita coisa, porque vai dar uma polêmica nessa questão que eu já anunciei, que é uma das polêmicas do Enem, e o Enem 2020 foi rico em polêmicas. Deixa aqui seu comentário se você achou alguma polêmica no Enem 2020 ou até outras edições, tá? Fica aqui, portanto, também o espaço para você comentar, para você pedir uma questão que você acha polêmica, que o seu professor, ao resolver, disse que era polêmica, para que a gente tenha aqui essa playlist, as mais polêmicas do Enem, completando aí a sua temporada ao longo de 2021, 2022, se for o caso. Eu espero que não, né? Eu espero que não existam muitas questões polêmicas, porque é péssimo para o aluno quando isso acontece. E se você não conhece o canal, peço também que você se inscreva, indique o vídeo, compartilhe com amigos para que a gente tenha aí sempre essa vontade renovada em ajudar mais e mais pessoas. Mas veja só, função referencial até que tem no verbete raiz, vamos dizer assim, no verbete original. Mas aqui nesse trecho do AK Poeta ou do João do Oderlein, a gente não viu esse caráter referencial nítido, tá? Então não vou aqui pensar no caráter informativo ou referencial como em festejar o próprio ser. Piorou, né? Esse trecho aqui também não tem nada que seria nitidamente uma função referencial informativa. Existe um quê de função poética. Aí vem o primeiro problema, né? Existe um quê de função poética? Se a gente pensar que eu tirei isso aqui de um Instagram, de alguém que se intitula, né? AK Poeta, tá? Ele não é, não, mas ele tem já esse AK Poeta. Veja que se o Enem colocasse o trecho do Instagram, ficaria talvez a deixa para você já pensar em função poética. Né? Mas quando ele colocou o livro com o João, o Doderline, não tem essa explicitude, vamos dizer assim, do caráter poético. Mas ele está fazendo um trabalho de recriação no verbete, de ressignificação do verbete, inclusive usando muito elemento oriundo da conotação. Se a gente fizer aqui a leitura, ó, aniversário, é o dia em que eu recebo o maior número de ligações no meu celular. Não, aí tudo bem, é uma coisa que não tem um caráter metafórico. É sinônimo de doce. Aniversário é sinônimo de doce. Já tem um elemento aí que eu posso considerar de linguagem figurada. É festejar o próprio ser. É receber os abraços mais gostosos. Já tem um que também aí de figura de linguagem, abraço gostoso. Estou trabalhando, portanto, o campo semântico mais metafórico. É um bolo de chocolate vegano. Aí não, né? Um caráter denotativo. Um bolo mesmo de chocolate vegano. Obrigado, mãe. É quando eu esqueço que não importa. É o dia em que eu me dou folga das folgas que a vida não me dá. Também existe um elemento aí mais metafórico. É quando seus amigos se juntam para comprar nova coleção de Harry Potter para você. Valeu, galera. Também uma coisa bem denotativa. É a felicidade fazendo visita. E também volta. Veja, é como se ele usasse um trecho denotativo, outro trecho mais figurado. Um trecho denotativo, outro trecho mais figurado. Ou conotativo. É um balão imaginário que tem gosto de amor e cheirinho de infância. Aí ele fecha com um elemento bastante poético. Então, não dá para negar que existe um caráter poético nesse trecho que a gente acabou de ler, aniversário. Portanto, a função poética se faz presente em é a felicidade fazendo visita. Sim, né? Poética já é verdadeiro, talvez se ele colocasse um final aqui errado, desse para a gente eliminar, mas a felicidade fazendo visita é, de alguma maneira, um recurso conhecido como personificação, a gente pode pensar. Então, final também tem elementos
metafóricos e por aí vai. Então não dá para a gente não considerar como verdadeira a opção letra C. Então a letra C está como verdadeira já aqui na nossa empreitada. Tá? Então vocês olham, bem bacana, já achamos um item aí. Mas se eu vou para a letra D, o que é que diz a letra D? Também existe aí o elemento emotivo, tá bom? Então o elemento emotivo também está presente. Por quê? Porque é um texto em que ele faz uma leitura bastante pessoal do que vem a ser o aniversário. Tá? Então alguém poderia colocar aí no verbete aniversário, por exemplo, algo bastante negativo, melancólico. Existem pessoas que não gostam do próprio aniversário. Então eu poderia marcar emotiva porque é uma visão bem pessoal aí do poeta sobre o aniversário. Então emotiva, como no trecho é quando eu esqueço que não importa. Então ainda existe uma primeira pessoa, o que é marca da função emotiva. Então ao longo do texto a gente presencia também a função emotiva e a gente presencia também no trecho que o Enem colocou como exemplo, né? Quando eu esqueço o que não importa. Então a letra D não tem nada que invalide o item de imediato. Deixa aí os dois quietos, já é uma polêmica. E função fática, aquela que quer puxar conversa, aquela que quer chamar a atenção do receptor, como em é o dia que recebo, né? Seria no padrão culto, o dia em que recebo, tá bom? Inclusive lá no texto está assim, né? Deve ter sido um erro de digitação, é o dia em que recebo o maior número, e aqui na letra E aparece, então se a gente olhar no início do texto, ó, é o dia em que recebo, tá certinho aí, e na letra E, talvez aí uma falha de digitação, é o dia em que recebo o maior número de ligações no meu celular. Até relembrando aquela questão, né, se essa letra E lembra aquela questão do Enem, a que horas ela volta? Nem gravei aqui ainda, em que faltou a preposição, então é muito comum na nossa fala esse sumiço da preposição, mas isso fica para outra ocasião, para uma questão em que eu falo aí dessa omissão típica da oralidade da preposição. Aliás, eu falo até sobre isso no meu curso de redação para o Enem, tá? De gramática aplicada à redação do Enem. Se você não conhece também, deixa aqui um recadinho que eu te indico o link do Hotmart em que aparece esse curso nosso de gramática aplicada à escrita, como é que você escreve aí dentro da norma culta, seguindo, digamos assim, as normas do Enem. Então, função fática, que é puxar a conversa, é o dia em que recebo o maior número de ligações no meu celular. Não tem nada aí, portanto, em que eu chame a atenção do receptor, em que eu queira estabelecer um contato. Portanto, função fática não tem realmente aplicabilidade no fragmento. Então a gente ficou com duas respostas. Veja só, a polêmica já se instaurou. Mas aí se não, Deco, mas vamos buscar aqui o que é que ele vai querer. Vamos ler o comando de novo, deve ter lá a resposta, a gente não percebeu. Identificam-se elementos que subvertem o gênero verbete por meio da incorporação marcante de características da função. Então a gente tem uma balança aqui, Deco, mas veja só, ele quer a subversão do gênero verbete. Então, será que uma das duas não subverte mais? Veja só, um verbete é, como a gente viu, um tipo de texto, um gênero textual que vai explicar o sentido de uma palavra e, portanto, explica também com uma neutralidade típica do dicionário, típica da enciclopédia, né? Essa neutralidade típica das enciclopédias, dicionários, onde aparecem verbetes. Então não dá para dizer que um verbete tem algo de emotivo, nem algo de poético, tá? Ele é muito mais informativo, metalinguístico do que qualquer uma das duas. Então as duas subvertem o formato verbete, tá bom? Então a função poética é uma subversão do formato verbete, assim como a função emotiva é uma subversão do formato também verbete. Então a gente tem aí, portanto, uma briga de foice, uma briga difícil, em que a gente não consegue, digamos assim, claramente identificar trecho preliminar. Ah, Deco, mas quando ele diz quando eu esqueço que não importa. Não, ele tem a primeira pessoa. Então essa questão do Enem, ela considerou o gabarito verdadeiro, o gabarito letra C. É uma questão que eu dei uma pesquisada aí, qual foi a repercussão junto aos cursinhos que comentam algum tipo de questão, pós-Enem, durante mesmo, assim, antes mesmo do gabarito do Enem sair, do Enem digital no caso, e quase a unanimidade, na verdade a unanimidade dos cursos acabou marcando, né, a unanimidade marcou o gabarito letra D, função emotiva, e o gabarito oficial foi letra C, função poética. Não que esteja errada a letra C, tá? É diferente da questão de Curitiba, em que houve uma discordância nossa em relação ao gabarito oficial. Não é que existam duas questões que estão corretas, não. Lá na questão de Curitiba, a meu ver, só existe uma correta e o Enem, para mim, marcou uma opção equivocada. Aqui não. Aqui as duas estão, pelo menos na nossa análise verdadeira,
Infelizmente, o Enem só pode marcar uma letra, deu o gabarito letra C, prejudicando provavelmente muita gente que marcou função emotiva, já que não existe aí, para mim, a impossibilidade de marcação da letra D. A letra D deveria também ser considerada verdadeira, o que traria como consequência a anulação da questão de número 11 aí, como a gente está vendo, do caderno amarelo, porque haveria duas respostas, a letra C e a letra D, entretanto, só uma foi publicada como questão correta, foi o gabarito letra C. Ah, Deco, mas não tem como dizer que uma predomina? Olha só, pessoal, o fato de já saber que o gabarito é a letra C, o gabarito oficial é a letra C, claro que vai inclinar o nosso olhar muito mais para o item C. Por exemplo, também apontei aqui para vocês, o fato de estar no Instagram do AK Poeta, usar vários recursos linguísticos expressivos, típicos da poesia, como a gente viu metaforização, figura de linguagem a personificação, outra figura de linguagem a repetição do é aquilo, aniversário é aquilo, é aquilo, é aquilo. Tudo isso, claro, dá um peso forte para que a gente fique tendencioso a marcar a letra C. Entretanto, não é a melhor análise quando a gente pensa que uma prova como o Enem não deve trazer esse tipo de dúvida para o candidato numa hora bastante decisiva. Veja que eu estou gravando um vídeo aqui que já passa, aí chega perto de 15 minutos, então existe todo um trabalho aqui com muito mais calma, com muito mais tranquilidade, principalmente quando o gabarito é gravado pós a publicação do gabarito oficial, né? Quando o vídeo é gravado pós a divulgação do gabarito oficial, que dá segurança até para o professor dizer, não, forçar, né? Procurar um motivo pelo qual uma letra seria falsa, como é o caso aí da letra D. Então aí mais uma polêmica do Enem, comente aí o que é que você achou, tá? Da nossa resolução, se você concorda com o gabarito Enem, se você tá pirado, tá chateado, chateada com esse tipo de situação que foi mais comum do que historicamente vinha sendo a regra do Enem. O Enem raramente trazia questões polêmicas de linguagem, mas na versão 2020 trouxe alguns itens e a gente vai comentar aqui sempre que possível. Valeu? Então, muito obrigado aqui pela audiência. Deixa aqui o seu curtir, deixa aqui a sua inscrição no canal. A gente se vê no próximo vídeo, na próxima semana. Tchau, tchau.